bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Bem, nessa semana eu quero contar uma história para vocês, que é a história de como Dom Pedro II chegou ao poder. Eu acho que é uma história que todos os monarquistas brasileiros deveriam conhecer. Essa é a história do golpe da maioridade. E sim, é um golpe, eu vou explicar porquê, é uma longa história. Bem, tudo começou quando, em 1831, vocês sabem que o Dom Pedro I renunciou ao trono do Brasil para ir lutar as guerras liberais lá em Portugal, visto que a popularidade dele aqui no Brasil estava muito baixa. E ele estava se preocupando muito mais com Portugal. Ele acabou virando rei de Portugal depois que ele venceu as guerras. Mas aqui no Brasil, depois da renúncia do imperador, Dom Pedro II, ele ainda era muito jovem. Então nós tivemos esse período da regência. Em 1831, a regência era composta por 3 regentes. E continuou assim até 1834. Em 1834, eles criaram o Ato Adicional de 1834, que foi a primeira e única emenda que a Constituição Imperial de 1824 teve. A Constituição Imperial só teve uma emenda diferente dessa agora, que tem mais de 70, a nossa Constituição de 88. Nesse Ato Adicional de 1834, o que eles faziam? Eles centralizavam o poder da regência em um regente só, para ficar mais fácil a administração do Império. Mas, ao mesmo tempo, foi meio que uma contradição do ato, eles concediam mais autonomia às províncias do Império. Antes o poder era muito centralizado só no Rio de Janeiro, no governo imperial, e agora eles queriam simplesmente conceder mais autonomia para as províncias conseguirem decidir sobre seus próprios destinos, como, por exemplo, criar as assembleias provinciais, que era como se fosse a Câmara dos Deputados Estaduais, eles têm uma força de polícia, que são as polícias militares, como a gente tem hoje, uma polícia dos próprios estados, das próprias províncias, para eles garantirem a sua segurança, a segurança dos seus cidadãos. E nesse período tiveram as várias revoltas regenciais, que vocês devem lembrar. Teve a da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, teve a Balaiada, teve a Sabinada, teve a Cabanagem. Teve uma que eu não lembro agora o nome, mas que foi na Bahia, que foi quando um grupo de escravos muçulmanos, que eram muito cultos, eles tentaram fazer uma revolução na Bahia que durou um dia e foi uma coisa muito complicada, mas eventualmente o governo, graças a Deus, conseguiu tirar o poder deles. Mas enfim, foi um período muito louco da história do Brasil, e a história do Brasil é muito mais interessante do que alguns de vocês podem imaginar. Mas enfim, o Brasil estava quase no estado de guerra civil. Algumas dessas revoltas foram muito violentas, morreram mais de 10 mil pessoas. Eram realmente guerras dentro do Brasil, vocês imaginem isso. E havia muitas pessoas que não estavam gostando, não é legal quando você tem guerras acontecendo dentro do seu país. E dentro do parlamento tinha 2 facções. Uma que dizia que essas revoltas tinham sido causadas pelo ato adicional, ou seja, quando as províncias conseguiram essas autonomias, as elites, as pessoas dessas províncias começaram a achar que eles tinham agora o direito de tentar se separar do Brasil, que a lei afrouxava o poder do Império sobre suas províncias, e é por isso que eles conseguiam ter todo esse poder para causar essas revoltas. E a outra facção, que dizem que não, o ato adicional simplesmente não era o bastante, esses desejos já vinham desde muito tempo, e se o ato adicional ele desse mais poder para as províncias, as elites provinciais, aquelas pessoas que estavam fazendo as revoltas, eles iam querer continuar fazendo parte do Brasil, porque eles não só teriam o poder de escolher sobre seus próprios destinos, ter o poder dentro das suas próprias províncias, mas também eles iam ver a vantagem de você fazer parte de um grande império, que é o Brasil. E eles veriam que isso era uma vantagem muito, muito maior do que você ser simplesmente mais um pequeno país ali no continente. Mas no final ganhou a facção conservadora, que dizia que a culpa de tudo foi do ato adicional. Mas a regência não conseguia impor o governo imperial sobre essas elites, sobre essas províncias. Eles continuaram brigando por muitos anos, até que em 1840 eles tentaram buscar no Dom Pedro II, que era uma figura que
estava acima dessas brigas partidárias, não tinha partidos ainda, não tinha ainda partidos políticos no Império, mas essas brigas dentro do parlamento, vamos dizer assim, essas brigas políticas, essas brigas entre as elites, é isso que a gente critica tanto da República, era justamente isso que eles tentaram consertar com a figura do monarca. Então, se a gente tem um argumento muito bom para isso, mas voltando, achar justamente essa figura neutra e que fosse de consenso de todos, que poderia representar o Brasil de uma maneira muito melhor do que uma elite, ou alguém que era representante de uma elite do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então eles tentaram passar uma lei que simplesmente ia declarar Dom Pedro II como maior de idade, para que ele pudesse assumir o trono. A lei passou na Câmara, mas o Senado Imperial vetou a lei. E o povo, que estava obviamente cansado de ver o seu país em guerra civil, o povo no Rio de Janeiro e outras partes do Brasil saíram às ruas gritando: queremos Dom Pedro II, mesmo que não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então foi justamente o momento em que o povo brasileiro estava tão cansado, mas tão cansado de uma situação que era realmente absurda, uma guerra civil dentro do seu país, que eles simplesmente disseram: não interessa o que a lei está dizendo, nós realmente precisamos que isso aconteça, que o Dom Pedro II seja declarado imperador, porque senão esse país vai deixar de existir, vai se separar. E conta-se uma história de que quando eles foram perguntar ao Dom Pedro II se ele queria assumir o trono, Dom Pedro II ele disse prontamente: eu quero já, como se ele estivesse ansiando por ter o trono, se ele já quisesse há muito tempo, se ele estivesse nutrindo dentro dele mesmo esse desejo de ter o poder imperial. Mas tem outros historiadores que dizem que isso é mentira, que Dom Pedro II é uma pessoa muito tímida e ele nunca teria dito isso, principalmente com um garoto de 14 anos. Mas enfim, essa é a história que eu queria contar de como que o Dom Pedro II conseguiu virar imperador. Eu acho que é uma história fascinante, eu acho que a gente consegue aprender muita coisa sobre o Brasil, sobre o que os monarquistas deveriam fazer, sobre próprias falhas da República, as divisões que justamente um regime republicano pode causar. E principalmente para os monarquistas conhecerem essa história, que eu acho que não só vocês gostam quando eu falo de história do Brasil, mas também é importante nós conhecermos parte da nossa história do Império, principalmente nós que somos monarquistas. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Faça qualquer pergunta que eu tentarei responder no próximo vídeo. Curta também a página do Coluna do Rei no Facebook, se não curtiram, e a página e as outras páginas monarquistas que compartilham o Coluna do Rei e outros canais monarquistas no YouTube. Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem.